A praça do mercado de Neverwinter agora estava diferente. Ela possuía um novo adorno, uma estátua de um dragão branco, magicamente transformado em pedra. Thardek, Nathan, Elandra e Linene se entreolhavam, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. Um dragão em Neverwinter? Finalmente resmungou Thardek em tom sério. Faz anos que isso não acontece, como diabos. Como diabos você transforma um dragão em pedra? Completou Nathan. Silêncio. O grupo inteiro olhava para o herdeiro perdido. Sua armadura completa reluzia sob a luz, o elmo abaixado, e a coroa parecia magicamente fundida ao elmo. Estranho, pensou Linen, mas antes que pudesse questionar, uma resposta finalmente veio de dentro da armadura do misterioso guerreiro. A batalha por Neverwinter está apenas começando. Antes que os heróis pudessem fazer mais perguntas, uma multidão invadiu a praça. Gritos de "Viva, viva!" ecoavam pelo mercado devastado. Sem dizer mais nada, o herdeiro perdido se moveu rapidamente em direção à ponte do Wyvern Alado, seguindo para o distrito de Black Lake. As palavras nos lábios de todos eram: o rei voltou. Enquanto parte da multidão seguia o guerreiro coroado, outra permanecia no mercado, cercando os aventureiros. Obrigado, meu amigo, obrigado. Disse uma senhora, pegando as mãos de Nathan e balançando-as com vigor. De nada, senhora, respondeu ele, envergonhado. Obrigado, menina, disse um jovem para Elandra. Não tem de quê, respondeu ela, corando. Vocês são nossos heróis. Mataram um dragão impressionante. As vozes de 30 pessoas se misturavam, todas agradecendo e tentando se aproximar do grupo. Mas os próprios aventureiros ainda não entendiam o que tinha acabado de acontecer. Desviando e passando por entre a multidão, eles abriram caminho, acenando com a cabeça e agradecendo aos cidadãos. Finalmente chegaram à carroça. Mas que diabos foi aquilo? Questionou Thardek. Aparentemente somos heróis agora, respondeu Linine, pensativa, com as mãos no queixo. Estou há anos nesta cidade e nunca vi nada parecido, continuou Thardek. E como alguém transforma um dragão em pedra tão facilmente? Ele é um mago? Um bruxo? Um herdeiro de Alagondar? Eu estou perdido. Aparentemente muito poderoso, interrompeu Nathan. Eu nunca ouvi falar de tal magia. Elandra escutava o diálogo em silêncio. Que tal sairmos daqui? Finalmente sugeriu ela, apontando para a praça. Mais curiosos chegavam para observar a estátua do dragão, e alguns começaram a se dirigir novamente ao grupo, provavelmente com mais perguntas. Antes que fossem cercados novamente, o grupo subiu na carroça, deu meia volta e começou a se afastar. Elandra e Linene estavam exaustas. O plano inicial era retornar para Phandalin, mas o desgaste e a incerteza os faziam buscar um refúgio onde pudessem descansar. Thardek, coçando a barba espessa, sugeriu uma parada. Que tal irmos até a taverna Leviatã Encalhado? Ofereceu o anão com um sorriso cansado, mas acolhedor. Nathan assentiu, completando. É realmente um barco que encalhou no cais de Neverwinter e foi transformado em taverna. Um lugar aconchegante, preços justos e não fica tão longe daqui. A gente pode ir para lá. Elandra lançou um olhar a Linene, que respondeu com um gesto de cabeça, suspirando. Acho que não temos muita escolha hoje, Elandra. Precisamos de um descanso. Linene admitiu. Vamos para lá. Thardek soltou um riso contido. Confesso que não queria caminhar até o distrito das docas a essa hora, mas uma cerveja forte cairia bem depois do que passamos. O grupo seguiu pelas ruas de Neverwinter, cujas sombras se alongavam com a queda da noite. As lâmpadas de óleo balançavam suavemente ao vento, iluminando o caminho de pedras. Ao passarem pelo Hall da Justiça, o símbolo da autoridade de Lord Neverember, todos trocaram olhares rápidos, mas não disseram nada. Elandra, ainda intrigada com os eventos recentes, olhou para Nathan. As criaturas da praga não deveriam ser detidas pela muralha de Neverwinter? Perguntou, franzindo a testa. Como elas conseguiram sair dos bueiros no centro do enclave? Nathan balançou a cabeça, pensativo. Eu também nunca vi as criaturas chegarem tão longe. Talvez tenham encontrado uma passagem pelos esgotos. Mas por que agora? Lugar errado, hora errada, só isso, disse Linene, com um suspiro resignado. Finalmente, depois de alguns minutos de caminhada, avistaram a silhueta peculiar do Leviatã Encalhado. A taverna era, de fato, um antigo navio mercante que havia encalhado no cais há anos e fora adaptado para servir bebidas e refeições. O mastro principal ainda se erguia alto, agora decorado com bandeirolas e lâmpadas que iluminavam a entrada.
O cheiro de cerveja, peixe fresco e tabaco misturava-se ao ar, enquanto o som de risadas e canções enchia o ambiente. O grupo entrou e logo se deparou com um salão rústico e acolhedor. Mesas feitas de antigos barris de rum estavam espalhadas e os bancos eram cobertos por mantos de lã desgastados. No balcão, um bartender de cabelos grisalhos servia uma fileira de canecas espumantes. Um grupo de bardos tocava uma melodia animada e as conversas pareciam vibrar como um murmúrio constante. Eles se sentaram numa mesa próxima a outras, onde grupos de marinheiros e mercadores discutiam os eventos do dia. Linene se ajeitou no banco e, antes mesmo de fazer um pedido, lançou uma pergunta ao grupo. O que será que um dragão tem a ver com aquelas criaturas da Praga Azul saindo do abismo de Neverwinter? Ligação nenhuma, disparou Thardek de forma áspera. Nunca vi um dragão afetado por essa maldita praga mágica antes. E aquele tinha chamas azuis, como se estivesse marcado pela mesma corrupção. E o herdeiro perdido? Como ele sabia onde estar no momento exato em que tudo aquilo aconteceu? Perguntou Elandra, coçando o queixo, perplexa. Antes que pudessem pensar em uma resposta, um jovem de vestes simples, mas com uma cimitarra ornamentada em seu cinto, se aproximou da mesa. Ele tinha olhos brilhantes de curiosidade. Desculpem interromper, mas eu não pude deixar de ouvir o que estavam conversando, disse o rapaz, puxando uma cadeira e se sentando sem esperar convite. Vocês também viram as criaturas saindo do subsolo? Mais criaturas? Thardek levantou as sobrancelhas, incrédulo. O jovem assentiu, entusiasmado. Sim, vocês são a quarta ou quinta pessoa que escuto falando sobre isso. As criaturas apareceram em diferentes pontos da cidade. Os guardas de Mintarn conseguiram contê-las, mas parece que o pior ataque foi no mercado. Dizem que um dragão apareceu lá, mas, por sorte, o herdeiro perdido da família Lagondar veio nos defender. Incrível, não? E há rumores de que ele usava a coroa perdida de Neverwinter. A essa altura, um homem corpulento, com o rosto avermelhado e voz de bêbado, levantou-se da mesa ao lado. Ele segurava uma caneca, balançando-a levemente enquanto falava. Ah, mas eu vi! Exclamou com voz rouca. Vi a coroa em sua cabeça. E dizem que se alguém sem sangue real tentar usá-la, será consumido por magia negra. Só um verdadeiro Alagondar poderia usá-la sem ser destruído. Ele é o nosso rei. Nathan trocou um olhar cético com Thardek, enquanto o murmúrio na taverna aumentava. Todos ali estavam imersos nos rumores e na mística figura do herdeiro perdido. Enquanto eles conversavam, o som de botas militares ecoou do lado de fora da taberna. As portas de madeira se abriram com um ranger, revelando 2 soldados com o brasão de New Neverwinter estampado em seus uniformes. O salão silenciou num instante, todos os olhares fixos nas figuras que entravam. Os soldados deram um passo para o lado, abrindo passagem para uma mulher alta e imponente, vestida com uma armadura de placas polida e um olhar de autoridade. Ela caminhou até a mesa dos heróis com passos decididos. Sua presença era intimidadora, e seus olhos percorreram o grupo como se os estivesse avaliando. Vocês são os que eu procuro, disse ela, a voz firme como aço. Nathan trocou um olhar com Thardek e Linene, todos cientes de quem era aquela mulher. A General Sabine, a mão direita de Neverember e uma figura respeitada ou temida, dependendo de quem a descrevia. Por um momento, o grupo trocou algumas palavras com Sabine, tentando entender o que ela queria. Elandra se manteve atenta, observando cada movimento da general com curiosidade e desconfiança. No entanto, o clima de tensão aumentou. As vozes dos outros clientes, antes abafadas pelo barulho da taverna, agora sussurravam em murmúrios preocupados. E então, de repente, um homem embriagado em uma mesa mais ao fundo se levantou, seu rosto vermelho de raiva e álcool. Morte aos capangas do usurpador, gritou ele, com a voz arrastada e a expressão contorcida de ódio. No mesmo instante, como se uma faísca tivesse acendido um barril de pólvora, outros clientes se levantaram, prontos para lutar. A taberna mergulhou no caos. Cadeiras foram derrubadas, mesas empurradas e canecas arremessadas no ar. A briga na taverna se intensificou rapidamente, e socos voavam de todos os lados. Os heróis estavam cercados por uma multidão de bêbados exaltados, mas apesar da violência, parecia mais uma troca de golpes do que um confronto mortal. Thardek desviava dos socos com agilidade surpreendente para seu tamanho, desferindo cotoveladas e cabeçadas em resposta.
Nathan, com sua destreza, desviava e contra-atacava com precisão, derrubando um oponente com um golpe certeiro no queixo. Lainene, com um sorriso debochado, aproveitou o caos para agarrar um barril de cerveja vazio e girá-lo sobre a cabeça, derrubando 3 agressores de uma só vez. Elandra, por outro lado, tentava se manter afastada da confusão, observando o ambiente e se mantendo pronta para agir se necessário. No meio daquela loucura, a General Sabine se ergueu, a expressão séria. Ela se aproximou dos heróis, evitando socos e pontapés com uma facilidade impressionante, sua presença impondo uma aura de autoridade até mesmo em meio ao caos. Vamos, vamos, disse Sabine em um tom urgente, gesticulando para que o grupo a seguisse. Meus guardas vão cuidar disso. Temos que sair daqui agora. E por que deveríamos seguir você? Retrucou Nathan, ainda em guarda, desviando de mais um bêbado que tentou acertá-lo com um soco. Sabine bufou, impaciente. O Lord Neverember deseja falar com vocês. Sabine lançou um olhar firme ao grupo, deixando claro que não estava fazendo um pedido. Ele quer respostas, e rápido. Agora vamos sair desta taverna antes que as coisas piorem ainda mais. Thardek trocou um olhar com Nathan e Lainene, tentando ler a situação. Era claro que a presença de Sabine ali não era apenas uma coincidência. Elandra, visivelmente nervosa, deu um passo à frente. Parece que não temos muita escolha, não é? Tentando esconder sua ansiedade. Certo, vamos logo então, concordou Thardek, ajeitando seu martelo de guerra nas costas e abrindo caminho entre os bêbados que ainda lutavam. Com um último olhar para o tumulto crescente, o grupo decidiu seguir a general para fora da taverna, cientes de que estavam prestes a enfrentar um novo desafio. O Salão da Justiça de Neverwinter é um monumento à grandiosidade e à ordem, refletindo a devoção da cidade ao deus Tyr. O piso de mármore polido em tons de cinza e branco estende-se como um espelho sob os pés, refletindo a luz suave que penetra pelas altas janelas arqueadas. Tapetes ricamente tecidos, com padrões geométricos em azul e dourado, amortecem os passos, conferindo uma sensação de reverência ao ambiente. As paredes são adornadas com tapeçarias detalhadas, retratando cenas épicas de justiça e coragem, cada fio contando uma história de honra e sacrifício. Entre as tapeçarias, nichos abrigam estátuas de mármore de figuras lendárias, suas expressões serenas observando silenciosamente os visitantes. No centro do salão, uma imponente mesa de reunião em madeira escura domina o espaço. Sua superfície é impecavelmente polida, refletindo a luz das candelabros de prata que a circundam. Cadeiras de encosto alto, estofadas em veludo azul profundo, estão dispostas ao redor, prontas para acolher os dignitários e conselheiros da cidade. Ao fundo, uma lareira de pedra esculpida acrescenta um calor acolhedor ao ambiente. Acima da lareira, um brasão de Tyr em relevo serve como lembrete constante da justiça que governa o salão. As cortinas de veludo azul, pesadas e opulentas, enquadram as janelas, filtrando a luz do sol e lançando um brilho suave sobre o interior. As portas da câmara se abriram com um estrondo, ecoando pelo salão amplo como um trovão distante. Lord Neverember entrou, a imponência de sua presença dominando o ambiente. Sua figura era uma mistura de autoridade e carisma. Alto e de ombros largos, seu colete de veludo azul marinho brilhava sob a luz das tochas. A capa forrada de arminho pendia sobre seus ombros como se fosse o manto de um rei, e os detalhes dourados em suas vestes pareciam irradiar a prosperidade que ele tanto pregava para Neverwinter. Seus olhos cinzentos e astutos, porém, eram os que realmente impunham sua presença, varrendo cada rosto na sala como se os pesasse e medisse sem pressa. Ele fechou a porta atrás de si com um movimento controlado e cruzou o aposento, o som de suas botas ecoando pelo chão de pedra polida. Ele saudou os aventureiros. Ah, os famosos heróis que me foram recomendados. Sua voz era profunda, carregada de uma naturalidade que fazia parecer que ele estava em casa mesmo em um salão tão imponente quanto o Hall de Justiça. Ele parou diante do grupo, inclinando levemente a cabeça. Então apontou primeiro para Nathan e depois para Thardek, com um leve erguer de sobrancelha. Vocês dois eu conheço, começou ele, sua voz firme, mas sem traços de hostilidade. Fui informado de que já trabalharam na patrulha da muralha. Estou correto? Nathan inclinou a cabeça em um gesto respeitoso,
respondendo com a formalidade esperada. Sim, senhor. Thardek, por sua vez, não disse nada, mas balançou a cabeça afirmativamente, o que pareceu suficiente para Neverember. Vocês dois são meus soldados, mas não são de Mintarn, correto? Não possuem as características típicas dos homens que vieram nos navios. Ele fixou o olhar especialmente em Thardek, como se avaliasse o anão com mais atenção. Nathan respondeu com tranquilidade, mantendo o tom respeitoso. Não, senhor. Não viemos nos navios com os soldados de Mintarn. Somos alguns dos poucos que o senhor contratou aqui mesmo da região. Ah, é mesmo? Neverember ergueu uma sobrancelha, interessado. Eu sou da vila de Triboar, senhor, e meu amigo Thardek vem do norte, da região dos 10 Burgos. Ele desviou o olhar para as mulheres do grupo com uma curiosidade mais palpável agora. E vocês duas, senhoritas, quem são? Lynane respondeu prontamente, como era de sua natureza direta. Somos comerciantes de Phandalin, Lord Neverember. Um brilho de reconhecimento passou pelos olhos de Dagut, seguido por um pequeno sorriso que parecia conter um toque de ironia. Dia complicado hoje para vocês, não é? Ouvi falar do problema com o dragão no mercado. Elandra deu um pequeno passo à frente, quase instintivamente, e respondeu antes de pensar muito, sua voz escapando mais rápida e mais fina do que pretendia. Assustador. Neverember inclinou levemente a cabeça para o lado, parecendo medir a sinceridade dela. Depois, retornou ao tom prático e inquisitivo que marcava sua personalidade. Meus informantes me disseram que vocês tiveram contato com aquele que se proclama descendente legítimo da família Alagondar. Lutaram com ele? O conhecem? Lynane foi rápida em se adiantar, como se tentasse controlar a narrativa. Estávamos nos defendendo de criaturas, e ele apareceu. Começou a lutar ao nosso lado, mas não o conhecíamos, nem sabíamos quem era. Neverember franziu levemente a testa. E não chegaram a falar com ele? Lynane sacudiu a cabeça, firme. Não deu tempo, Lord Neverember. Ao final da luta, ele partiu rápido. Dagut deixou escapar um leve som de desagrado, talvez mais frustração do que desconfiança. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos caindo sobre o brasão bordado em sua túnica como se pensasse profundamente. Certo. E a coroa? Continuou ele, sua voz firme, mas carregada de curiosidade genuína. Ela é real? Nathan hesitou por um instante, escolhendo suas palavras com cuidado. Finalmente respondeu com um aceno quase imperceptível e tom respeitoso. Sim, senhor. Creio que sim. Neverember estreitou os olhos, tamborilando os dedos contra a madeira polida da mesa. Seu semblante tornou-se pensativo, quase melancólico, como se a ideia de a coroa ser real carregasse um peso maior do que ele desejava admitir. Ele murmurou, suas sobrancelhas se unindo em uma expressão de profunda contemplação. Curioso. O silêncio que se seguiu foi cortante, enquanto ele parecia calcular os desdobramentos dessa informação. Dagut acenou com a mão, sinalizando que todos poderiam se sentar, embora ele permanecesse de pé por um momento mais. Seus olhos se demoraram em cada um, como se os estivesse estudando. Antes de começarmos, posso oferecer algo? Água, vinho, talvez uma refeição para reabastecer as energias. Ele se acomodou em uma cadeira, suas vestes ajustando-se com um movimento fluido. Lynane trocou um olhar com Thardek. Água será suficiente para mim. Obrigada, respondeu com um tom cuidadoso. Thardek murmurou algo sobre preferir vinho, e Nathan assentiu, concordando. Enquanto criados rapidamente traziam bandejas com as bebidas solicitadas, Dagut relaxou na cadeira. Vamos direto ao ponto. Ele cruzou os dedos sobre a mesa. Tem um problema, e vocês podem ser a solução. Elandra inclinou-se um pouco para frente, sua expressão curiosa, mas silenciosa, enquanto Nathan tomava a iniciativa. Um problema relacionado ao herdeiro perdido, imagino. Dagut permitiu-se um pequeno sorriso. Exatamente. Ele passou os dedos pelos cabelos castanho acinzentados. Tenho dedicado tudo o que possuo para reconstruir Neverwinter, uma cidade em ruínas quando a encontrei. E de repente surge um homem dizendo ser um Alagondar, o legítimo herdeiro da coroa. Os olhos de Thardek estreitaram-se, mas ele manteve o silêncio. Dagut continuou, seu tom mais sério. Se ele for legítimo, eu aceitarei sua reivindicação e entregarei o controle da cidade. Mas se for uma farsa, como acredito que seja, ele pode estar colocando tudo o que construímos em risco. Thardek bufou, cruzando os braços com um sorriso cínico. E quanto à sua própria reivindicação, Lord Neverember,
Sua linhagem é distante. O que acontece com você se esse herdeiro aparecer? A expressão de Neverember endureceu. Sou o protetor de Neverwinter, não o seu rei. Mas o povo, eles precisam de liderança. E se for preciso, darei um passo atrás. Nathan observou o homem por um longo momento, avaliando suas palavras como se analisasse o movimento de um inimigo no campo de batalha. Então, o que exatamente você quer de nós? Não confio em conselheiros com agendas ocultas ou nobres que veem um trono como um prêmio. Preciso de forasteiros, alguém que esteja fora dos jogos de poder. Descubram a verdade. Descubram quem é esse herdeiro, o que ele representa e quem está por trás dele. Lainene ergueu uma sobrancelha, sua voz calma, mas direta. E onde você sugere que comecemos a procurar por esse herdeiro? Dagult tamborilou os dedos na mesa, inclinando-se levemente para frente. Recebi relatos de que ele foi visto no distrito de Black Lake. É um lugar complicado, sem muita presença dos meus soldados. Há áreas nas quais os filhos de Alagondar, os rebeldes que me atormentam há anos, têm mais influência do que eu. Se esse suposto herdeiro está lá, ele pode estar sendo protegido por eles. Nathan trocou um olhar significativo com Elandra antes de perguntar. Há algo específico que deveríamos procurar? Quero saber com quem estamos lidando. Se ele for um impostor, preciso saber sua origem e intenções. Elandra, que até então estivera quieta, falou em um tom suave, mas certeiro. Parece arriscado. Black Lake não é exatamente um lugar amigável. Dagult assentiu, sua expressão endurecendo. É por isso que estou confiando isso a vocês. Vocês não são soldados de Mintar ou meus emissários. Isso lhes dá liberdade de movimento. Ele puxou um broche de prata com o símbolo de Nova Neverwinter gravado e o colocou sobre a mesa. Levem isso. Mostrem aos meus soldados se precisarem passar por postos de controle. Eles entenderão que estão em missão direta minha. Dagult Neverember parou no meio de sua frase ao ouvir o pigarro de Thardek. E o que vamos receber por essa missão? O tom de voz saindo um pouco mais ríspido do que ele pretendia. Ao perceber, o anão tentou suavizar a postura, mas a pergunta já estava feita. Vamos nos arriscar sem nada em troca, Sr. Neverember? O silêncio na sala pareceu se prolongar por um instante. Elandra corou imediatamente, desviando o olhar, desejando por um momento que pudesse se esconder sob a mesa. Justo, respondeu Neverember com um sorriso de canto de boca, sua resposta imediata e firme, um reflexo de sua personalidade prática. Direto ao ponto, como um bom anão do norte. Ele fez uma pausa breve, deixando o peso de suas palavras se acomodar na sala, antes de continuar. Meu pagamento é de 500 moedas de ouro. Ele olhou para cada um dos presentes, o tom calculado e teatral. 500 moedas, para cada um. Thardek precisou conter o sorriso que ameaçava surgir em seu rosto. Ele endireitou-se ligeiramente na cadeira, tentando parecer indiferente, mas o brilho satisfeito em seus olhos não passou despercebido. Elandra, ainda um pouco desconfortável, ergueu os olhos e finalmente relaxou os ombros, quebrou seu silêncio. E se isso tudo for uma armadilha? Dagult inclinou-se para trás na cadeira, o sorriso reaparecendo, mas sem calor. Vocês terão que fazer o que fazem de melhor, improvisar. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Dagult se levantando, suas vestes ajustando-se com graça. Há quartos preparados para vocês aqui no Hall de Justiça. As camas são limpas e confortáveis, e um jantar será servido em breve. Descansem. Amanhã pela manhã, uma carruagem os levará até Black Lake. Lá encontrarão alguém da minha total confiança que os ajudará a começar. Nathan, após uma troca de olhares com o grupo, assentiu. Cada segredo tem uma verdade oculta. Descobriremos o que você precisa saber, Lord Neverember, mas não prometo que você gostará da resposta. Dagult Neverember voltou-se para a grande porta de madeira entalhada. Chegando à entrada, ergueu a mão e deu 3 batidas secas, o som ecoando pela sala como um comando incontestável. A porta, pesada e imponente, começou a se abrir lentamente, revelando a figura estoica da General Sabine, que estivera o tempo todo em silêncio do lado de fora, aguardando pacientemente. Sabine empurrou a porta e manteve a postura ereta, os olhos avaliando os aventureiros por um breve instante antes de se fixarem novamente em Neverember. O Lorde Protetor hesitou por um momento no limiar da porta e, com um movimento deliberado, girou levemente a cabeça para olhar por cima do ombro. Boa sorte, aventureiros.
Sua voz forte encheu a sala. Nova Neverwinter conta com vocês. E com essas palavras, Dagut Neverember atravessou o corredor, seguido de perto pela General Sabine. O silêncio que se seguiu foi quase esmagador, deixando os aventureiros com as últimas palavras do Lorde pairando no ar como uma missão solene. E assim, os heróis se levantaram, cientes de que estavam embarcando em algo muito maior do que eles mesmos. A verdade estava lá fora, escondida entre sombras e sussurros, e eles estavam determinados a encontrá-la.